Esse geralmente é o tendão de Aquiles ali, né, do pessoal entender o conceito, né, esse conceito. O, o que envolve, Fernando, esse conceito, ele é uma base estatística, né? Então, não sei se você já ouviu falar de uma curva chamada curva normal. Sim, sim, eu vi lá, inclusive você usa ela como referência. É uma referência, né? Então, essa curva, né, o pessoal chama de curva normal, curva de sino, curva de Gauss, né? Tem um vasto material aí a respeito dessa curva no Google, né? Mas, basicamente, ela fala sobre tudo que é possível medir, né, em linha de produção, ou em processos, né, vai geralmente obedecer uma curva normal, onde você tem nas duas extremidades, né, as medições com menor frequência, né, e na extremidade esquerda com valor menor, e na extremidade direita com valor maior. É exatamente o comportamento nosso no pátio, né? Você vai ter ali, se você tiver muita ordem de serviço magrinha, você está ferrado, né? E as ordens de serviço que a gente gostaria, né, que tivesse as gordonas, né, as grandonas, também são com frequência pequena, porque não é toda hora ali que aparece serviço daquele tipo. Aí o desafio está em fazer bater, fazer casar, aí já entrando, né, no assunto de hoje, né, o desafio é fazer bater o ticket médio com a maior frequência do nosso processo, né? Porque o ticket médio é aquilo que a gente precisa para o dia a dia, para conseguir bater a meta. Sim. Se eu conseguir fazer com que o meu ticket médio seja frequente, né, aquelas ordens de serviço frequente, fatalmente eu vou conseguir trabalhar dentro daquela proporção, né? Marcos, uma dúvida. Se eu, por acaso, vamos dizer que o meu ticket médio seja, só por exemplo, R$ 1.000, e se eu Certo. começo a ter algumas atividades lá em 1.500, 2.000, 3.000, eu começo a trazê-las para mais próximo do ticket médio, com desconto, achando que o valor não vai ser legal para o mercado, a concorrência não vai estar legal para o meu lado e tal, fatalmente eu estou movimentando a curva para a esquerda, não estou não? Eu não consegui entender o raciocínio certinho, Fernando, perdão. Se eu tenho um ticket médio de R$ 1.000, Tá. começa a perceber que aplicando aquele método, a maioria das minhas OS estão ficando um valor bem acima, por questões de peça, valor de peça, essas coisas. Tá. E eu começo a perceber, não, meu ticket é 1.000 e a minha ordem está 2.000. Aí eu posso baixar um pouquinho esse valor e trazê-la para 1.600, 1.500. Fatalmente, se eu faço isso com muita frequência, eu estou trabalhando na curva, trazendo a curva para a esquerda. Né? Exatamente. O teu ticket médio é R$ 1.000, né? Esse aí é o teu objetivo, certo? Se você tem uma ordem de serviço maior, não significa que você pode trazer ela para a esquerda, porque aí vai depender da variável custo de fornecedor, entendeu? Sim, O custo de exatamente. fornecedor não vai mudar só porque você deslocou o valor para baixo. Você vai ter que pagar aquele valor que você contratou com o teu fornecedor de peça, né? Então, aí se você traz ela você traz o valor para baixo, muda esse percentual. Se ela estava num patamar aceitável ali, vamos dizer, 25%, 35%, se você diminuir o valor, automaticamente ela vai comer mais do teu faturamento, né? Então, assim, é um jogo ali de morde e assopra, né? Bate e assopra. Você, às vezes, acaba fechando uma ordem de serviço no vermelho, por exemplo, quando não tem o que fazer, né? Pega aí, por exemplo, um exemplo de uma bateria, né? Você não consegue aplicar aquela fórmula se você for vender uma bateria. Vai ficar um Isso. preço absurdo. Só que você também tem que ter ciência que a bateria não faz parte do teu processo ideal de venda. Ela seria um ponto fora da curva, né? Ou seja, uma venda bem à esquerda da normalidade, né? Da curva normal. Aí, automaticamente, você pensa, por que acontece isso? Porque a minha estrutura é cara, né? Ela não foi preparada para vender bateria só. Se você vender bateria, você tem que pegar e mudar todo o teu custo operacional. Ou seja, vender os elevadores, dispensar funcionário, ir para um prédio menor, né? Que aí você vai trazer o custo do negócio para baixo e aí você pode pensar em só vender bateria. Do jeito que você está, se você continuar vendendo só bateria, imagina, né? Você não vai ter condição de manter o negócio funcionando, né? A gente
está trabalhando, né, em uma situação onde a gente quer levar o conceito do curso passo a passo, né, para que vocês possam ter aí uma experiência extra, né, além do curso, para enriquecer e aumentar as chances de realmente atingir o objetivo. Né, qual que é o objetivo? É aumentar a lucratividade. Te agradeço, viu, André, pelas considerações aí a respeito do Motor, né? A gente trabalha muito duro, né, em cima dessa ferramenta e, de verdade, né, a gente acredita bastante que ela consegue alavancar resultado, né? Pessoal, o primeiro passo, né, a gente tem que ter em mente que um empresário, ele, de forma nenhuma, pode abrir o mês dele sem saber quanto que ele precisa faturar, né? Qual que é, a gente falou bastante sobre meta de faturamento na terça-feira passada, mas eu queria ver com vocês se está condensado, né, se está sedimentado aí o conhecimento a respeito desse quesito, né? Qual seria aí a base por onde que um empresário começaria para poder obter esse valor, né? Primeira pergunta, né? E a segunda pergunta aí estaria relacionada ao ticket médio, mas aí vamos por partes, né? Vamos com calma. Qual que é a base do raciocínio para a gente ter uma meta de faturamento confiável? Primeiro passo, eu acho que é a gente saber qual o custo da porta aberta. Eu acho que esse é um dos primeiros passos para a gente poder ter uma ideia de que faturamento eu vou ter que ter. Certo. Todo mundo concorda, pessoal? Sim. Eu acredito que sim, eu também concordo com isso aí. O custo da porta aberta é saber o quanto valorizar e pagar a mão de obra do funcionário, né? A base realmente é o custo do negócio, né? Uns chamam de custo operacional, né? outros chamam de custo do negócio, mas ele é ali o alicerce, né? Porque se você não faturar nem o mínimo que se espera para poder pagar as contas, você vai ter que tirar do bolso, né? Porque não existe conta que não seja pagada por duas entidades, né? Uma é o cliente, a outra é o dono do negócio. Se sobrar uma conta de R$500 em cima da mesa no final do mês, se o cliente não pagou, né, ou seja, se você não vendeu o serviço, vai ter que sair do bolso do empresário, né? Só que no nosso caso, a gente tem aí um detalhe a mais, né? Não basta só pagar todos os custos do negócio. A gente tem um cara de quem a gente depende bastante, que é o fornecedor. A gente não fabrica peça. Só que o detalhe é que para a gente executar o nosso serviço, a gente vai precisar de peça. Então, assim, hoje, praticamente, eu falo assim, 99% das oficinas não podem dizer que conseguem sustentar a empresa só com a venda de mão de obra. Aquela pessoa fala assim, não, pode trazer as peças, eu não quero nem que meu cliente queira que eu compre as peças, eu quero que ele traga as peças para mim executar. Dificilmente, é só se ele for ali, talvez, numa garagem, né? Se ele for ali sozinho, e olhe lá ainda, né? Porque isso inviabiliza demais o negócio. Em que sentido? Ele vai demorar mais para executar o serviço, porque o cliente vai trazer a peça no tempo dele, vai trazer a peça errado, né? E muitas vezes não vai se importar com a qualidade, então a tendência é ter retorno. Você vender a peça, na minha visão, e na visão de muita gente, é uma coisa fundamental para o negócio, porque você vai ser mais ágil na hora de comprar, você conhece os fabricantes, você não vai comprar a peça errada, né? Então, e ainda fica mais tranquilo, né, a questão da garantia, né, porque você vai oferecer, o cara fala que você fala, pastor, você comprou a peça, não vou dar garantia, isso vira um imbróglio na hora ali a hora que o bicho, né, na hora que dá ruim, né, na hora que dá problema, porque o cliente vai querer levar a peça lá pro fornecedor, o fornecedor vai falar que pode ter tido erro de aplicação e vira aquele imbróglio, né. Então, assim, tem o fornecedor no meio da jogada. Por isso que a gente separa ele daqueles outros custos que a gente chama de custo do negócio,
e ali no custo do negócio a gente coloca todos os custos, né, tanto os fixos quanto os variáveis. Eu tô tentando lembrar aqui de uma informação relacionada aí. Ah, lembrei. O fornecedor tem mais um detalhe ainda importante, né, que a gente fala bastante ali no curso, mas pela experiência que a gente tem aí, um monte de oficina que usa o sistema, que faz o curso, cara, putz, passa batido. Toda hora passa batido. Então a gente tem que ficar ali martelando, né? Que é a seguinte situação. Vocês perceberam que no nosso negócio a gente pode usar o preço da peça como balizador da venda, como balizador do valor, do alvo que a gente tem que atingir? Vocês conseguiram perceber isso no curso ou não? Sim, porque à medida que você faz a separação, né, inclusive eu ia comentar com você, a peça também é um custo variável. Né? Uhum. Separando ele, à medida que você joga aquela razão, né, de 100 dividido por 30 lá, você já está cobrindo todas as suas despesas, vamos dizer assim. Exatamente. É aquela coisa, no nosso caso, se você descobre uma variável, você já tem as outras duas, né? Porque o custo do negócio, ele não muda muito durante o mês. A tendência dele, principalmente se você tem ali 3 meses para cima, né? Vamos dizer, se você tem ali 6 meses, né? A tendência é ele variar, mas ali em torno dos 60 mil, no caso ali daquela oficina fictícia, né? Ele vai variar ali 59, 58, 62, mas ele vai ficar no entorno ali, a não ser que você mude drasticamente o teu negócio, né? Mude ali, vou começar agora, eu tenho mecânica, vou entrar com a funilaria, né? Aí você está mexendo na estrutura, né? Mas, tecnicamente, obedecendo ali o processo normal, né, de curva normal, os serviços de 3 meses atrás, praticamente são quase os mesmos que você faz, né? Com poucas variações que vão estar nas extremidades ali daquele sino, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, no caso de uma peça, por exemplo, aí que custa, sei lá, R$200, né? Ela custa R$200. Então, a partir dessa informação, eu sei o quê? Que aqueles R$200 precisam representar 30% da minha venda, no caso daquela oficina que tem aquelas características, né? 60, 30, 10. Por que a gente usa 60, 30, 10? Porque geralmente, no caso de mecânica linha leve, não muda muito em relação a isso daí. Se aquele valor de R$200 deve corresponder a 30%, então você vai multiplicar, né, por 100 e dividir por 30. Então vai ser 200 vezes 100 dividido por 30. A partir desse momento você tem o alvo, né? E aí se você for ver, você consegue separar 60%, vai dar lá o valor do custo operacional, os 200 vai corresponder aos 30 e vai te sobrar os 10% de lucro. No caso aí, desse valor aí de R$200, como é que ficaria aqui? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos ver aqui. Ó, 200 vezes 100 dividido por 30, né? 66. Isso é um valor aí de 666, né? Deu até um número feio ainda. 666. Se eu tirar os R$200, né, que é o custo da peça, 466. 466 dividido por 666 dá os 70%, correto? 70% tira 10, que é o meu lucro, sobrou 60%, e aí fechou a conta, né? No dia a dia, você trabalhando dessa forma, quando você encontra o alvo, qual que é o próximo passo? O alvo da venda, né, no caso. Qual que é o próximo passo? Vocês lembram ou não? Você tem que comparar com o seu ticket médio. Boa, show de bola. Você precisa comparar ele com o seu ticket médio. E por que que isso é importante no nosso negócio? Por que que o ticket médio ele tem tanta relevância assim, né? No nosso negócio, não. No negócio de qualquer empresa, né? Tanto de serviço quanto de produto só, né? O ticket médio, o conceito de ticket médio ficou bem claro, né? No nosso caso, o ticket médio, ele não é só referente à peça ou só referente a serviço.
Ele é referente aos dois, ou seja, ele é referente à ordem de serviço. Precisa ser assim. Eu não posso ter um ticket médio, senão eu vou só complicar, né, a situação, né? Só vou estar ali, eu vou ter um ticket médio para venda de peça, um ticket médio para venda de serviço. Tem alguns administradores que fazem assim, que agem assim, mas eu, na minha opinião, isso só vai complicar a situação. É muito melhor eu trabalhar com o valor do ticket médio para ordem de serviço. Uma vez que eu encontrei esse valor, ali eu vou, de acordo com o serviço que está sendo executado e com o valor de mercado das peças, eu vou distribuindo, né? É bem mais fácil pensar assim. Mas qual que é a relevância, né, do ticket médio para o nosso negócio? Ele é porque ele vai garantir a meta de faturamento, né, desdobrada em ticket médio. Você vai ter que saber o faturamento que você deseja, número de passagem de veículo que vai resultar nesse ticket médio. Então, com certeza, ele é o objetivo, né, o target. Vocês concordam, André, Alex, Alves? Sim, faz sentido. Então, vocês percebem aí que existe uma simbiose, né, uma relação bem fechada entre o custo do negócio, que é o ponto de partida, entre a meta de faturamento e o ticket médio. Então, eu preciso conhecer o ticket médio, mas se você abrir um pouco o leque, a gente pode trabalhar, não quero confundir não, né? Acabei de falar que a gente não deve ter 2 ticket médio, um para peça e um para mão de obra, mas a gente pode trabalhar com 2 conceitos na cabeça do ticket médio. Um para a venda da ordem de serviço e outro que dá uma boa base para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não, que é o ticket médio do dia, que é facílimo de calcular. Pensa o seguinte, isso depois vocês fazem com os números de vocês. Pensa que assim, eu tenho que faturar 100 mil reais, né, porque eu deduzi que essa é a minha meta, né, eu calculei, aí eu olho para trás, né, para os meses anteriores, e eu vejo que o meu ticket médio, né, é o que eu atendo 100 carros por dia, por mês. Um mês eu atendo 90, no outro eu atendo 110, no outro eu atendo 100, somos 3, divido por 3. Se eu fizer 6 meses, vou ter eu vou ter ainda uma precisão maior no número. Cheguei numa média de 100 carros. Se eu faturo a média de 100 mil, eu tenho um ticket médio de R$1.000 por passagem, né? Cada cliente deixa em média R$1.000 lá na minha oficina por serviço. Agora, não seria legal eu trazer essa informação pro dia? Quanto que eu preciso faturar por dia? Como que eu faço isso? Super simples, né? O cálculo seria 5 mil por dia, por exemplo? Poderia calcular isso, mais ou menos? Se você tiver 20 dias úteis de trabalho. Sim. Mas percebe que vai mudar em relação ao mês. Entendeu? O ticket médio por carro não vai mudar, né? Se você atende uma média de 100 carros, beleza. Só que, se o mês for o mês de fevereiro, você tem menos dias úteis, né? No mês de fevereiro, esse mês, eu acho que foram 16 dias, se não me engano. Foram 16 ou 17, uma coisa assim, né? Na verdade, nós tivemos 20 dias úteis em fevereiro, tirando 18 dias. 18 dias. Então, a média é em torno de 20 e 21, né? Então você tem tecnicamente 2 dias a menos. 2 dias a menos, você tem que faturar 5 mil por dia, são 10 mil, né? Então, quando você tem menos dias úteis, automaticamente você vai ter que, você tem que faturar aqueles mesmos 100 mil reais dentro de um período menor, dentro de menos dias úteis. Então, seu ticket médio diário vai subir um pouco. Por que você vai ter que faturar os 100 mil? Porque o salário de todo mundo você vai pagar igual, né? Se você paga aluguel, não adianta você chegar lá e falar, esse mês tem menos dias úteis aí, né? Dá para dar é o período, né, que conta, né? Virou o mês, começa tudo de novo. Então, o ticket médio diário é uma variável, é uma informação importante para a gente controlar.
Se eu preciso faturar 5 mil, olha só o detalhe, como que tem que ter ali nervos de aço, né? Porque imagina o seguinte, a gente está no primeiro dia útil do mês, e eu faturei, por exemplo, 3 mil naquele dia. No outro dia, eu tenho que faturar os 5 daquele dia, mais os 2 que ficou devendo no dia anterior. Todo mundo entende isso ou não? Sim. É. Ainda tem outra situação, Marcos. Se você diminui o número de dias úteis e a sua capacidade de atendimento ela é limitada, você não consegue compensar o número de carros, não. O número de passagem também vai cair dentro do mês. Isso. Mas aí, o que você faz? Você starta uma ferramenta dentro do teu processo, que é o checklist. Você vai ofertar mais serviços para o mesmo número de clientes. Ou até para um número de clientes menor. A gente encontra muita resistência, né, das pessoas quando a gente fala isso no nosso setor. Ainda. Né? Mas a mentalidade está mudando rapidamente. Tem muita gente que acordou já para isso, mas ainda tem um batalhão de gente dormindo. Eu acredito que todos aí estão bem atentos já a essa questão, até porque vocês estão buscando conhecimento, né? Vocês estão buscando informação. E a informação é dentro do nosso negócio, né? A informação, ela tem um dos maiores ativos, né, de uma empresa, é o conhecimento. Então, como vocês estão buscando conhecimento, eu acredito que vocês já superaram essa fase, né, de que a gente precisa entender, precisa acreditar e entender que nós vivemos, assim como toda e qualquer empresa, a gente vive de venda, ok? A gente não vive de consertar carro. A gente conserta carro porque faz parte do nosso produto, faz parte do nosso processo, né? O nosso produto é consertar carro, é um serviço, né? Produto, serviço, né? Nós vendemos produto e serviço, peça e mão de obra, que é a ordem de serviço. Mas assim como uma barraquinha de pastel ou uma multinacional, meu amigo, se não vender, se não tiver venda, sem chance. E a gente é craque, muito craque em esquecer disso daí. Que nós somos técnicos, nós consertamos carro. Essa parada de venda aí, de vender, é um negócio meio complicado, meio distante. O cliente entra, eu vejo o que o carro tem, se está com o motor aquecendo, eu vou ali, vou examinar se tem vazamento, se o radiador está funcionando, se a ventoinha está funcionando. Dependendo da quilometragem, eu vou passar válvula termostática, 2 aditivos, vou aprovar o serviço e vai estar tudo certo. Por quê? Porque ele pensa que dali a pouco vai entrar um outro carro, ele vai fazer a mesma coisa, e aí no final do mês, aquele montante de serviço que ele fez tem que cobrir o negócio dele. Né? E aí está contando com a sorte o tempo inteiro. Qual o problema de você entender que o cara entrou com o motor falhando, com o motor aquecendo? Qual o problema de você checar e ofertar outro serviço? Você não está, vamos dizer assim, empurrando, fazendo empurroterapia. Isso já ficou lá no passado. O que você está fazendo, está sendo, é profissional. Né? Você está mostrando para a pessoa qual é o estado do bem dela, que tem a ver com a segurança dela, com a segurança da família dela, com a segurança do terceiro, de uma maneira transparente. Isso tem a ver com a segurança do teu negócio também, porque se você não ofertar aquilo, você entende que aquilo ali pode, sem querer, se voltar contra você, né? Se o camarada resolveu o meu problema de motor aquecendo, vazamento de água, e não verificou que tinha um vazamento também ali por exemplo, sei lá, de óleo da direção hidráulica, né? E aí esse camarada, ele volta ali 2 ou 3 dias, porque aquele vazamento não tinha percebido ainda, porque não tinha pingado no chão, mas a hora que pingou no chão, coincidentemente, foi depois de 3 dias que ele passou pela oficina, e aí ele vai lá, e aí vai ficar aquele mal-estar ali, né? Aquela situação ali constrangedora. Né? Agora, se você avisou, olha, existe um vazamento, eu estou percebendo aqui, dali a pouco você vai enfrentar problema. Isso é um serviço para a pessoa. Isso é um serviço para a pessoa. Você não está enganando ela, né? Aquilo ali, você está mostrando para ela uma coisa que vai... vamos sentar o exemplo de hoje, tá? Não é
invenção, caso real, né? O cliente indo pela segunda vez lá na minha oficina, indicado por o cara que indicou ele é médico do meu pai. E ele é amigo de infância desse médico, e ele levou o carro hoje pela segunda vez lá, o seu Américo, né? Um japonês. Ele foi para lá, ele abriu o capô e falou assim, olha, o meu defletor do filtro de ar está solto. Eu acho que é isso que está fazendo um barulho. Aí eu abri o capô, eu vi que o defletor lá realmente tinha aquela borrachinha que envolve ali na entrada envolve o defletor, o coletor, né, na entrada do filtro de ar, ela gastou. Então ali, né, ele fica balançando, mas eu percebi que aquilo ali não faz um barulho alto, né? Dava para resolver sem custo para ele. A gente foi dar uma volta para ver qual que era o barulho do carro. O barulho do carro era um barulho por baixo, provavelmente do defletor do escapamento. Porque fazia bem típico mesmo daquela latinha do defletor de calor do escapamento. Eu falei, bom, isso aqui não é uma coisa para se preocupar não, né? Só que a embreagem do cara estava dura. Dura. Pensa numa embreagem, era um Etios, câmbio manual. Eu falei, seu Américo, essa embreagem está dura, né? Vai dar problema ali na frente, né? Mais algum tempo, ela está começando a patinar também. Ah, mas não é assim normal? Quer dizer, ele nem sabia que aquilo ali era um problema. Ele estava acostumado, né, com o carro. Aí, beleza. Ele falou, vou levar o carro agora de manhã, eu vou te trazer depois do almoço, porque eu tenho que tirar as coisas do porta-mala. Beleza. Depois do almoço ele passou lá, né? A gente levantou o carro para ver o problema da trepidaçãozinha, achamos ali, ali no defletorzinho de calor do escapamento, aquela latinha estava mesmo solta, né? E os amortecedores do cara vazando. Já vazando óleo. Foto, dentro daquele padrão, né? Que tem ali os 6 fundamentos que não pode faltar. A gente passou para ele, coisa assim de 2 horas depois que ele deixou o carro. O orçamento ficou quase 5 mil reais e ele aprovou. Troca da embreagem, troca dos amortecedores, bieletas, toda a parte de suspensão ali já deixou tudo certinho. Um serviço que tecnicamente não teria nem custo. Só que você está fazendo, qual que é o teu objetivo ali durante o dia? Eu preciso vender X. E eu não vou vender, eu não vou roubar ninguém, eu não vou, como se diz, explorar ninguém, né? Ele realmente tinha um problema, os amortecedores estavam vazios, a embreagem do carro estava dura. Ele ia andar ali talvez mais 4, 5 meses daquele jeito, ia começar a patinar na subida, às vezes até no plano mesmo, né? E pode ser que ele fosse em outro cara, né? Pode ser que ele procurasse outra pessoa, né? Então é isso. O ticket médio, o ticket médio diário, o dono do negócio, olhando para esse ticket médio, ele vai saber do comprometimento, né, que ele tem naquele dia e quanto que ele precisa fazer de vendas. Só cabe ele orientar ali o time dele, né, quem vai fazer o orçamento, quem vai montar o orçamento, para manter próximo do ticket médio agora da ordem de serviço, né, agora dos R$1.000, dentro da proporção. Ah, mas essa daqui está com a proporção, eu preciso de 10, 30, 60, né? Ele está com a proporção aqui, só de eu falar o custo de peça, o meu custo de peça aqui está de 55%. Eu já sei que não vai ser uma ordem de serviço saudável, né? Eu já sei que eu vou fechar ela no vermelho, porque ela passou 15% do objetivo, né, de peça, só ali da forma que eu cotei. E aí o que a gente faz nessa situação? Qual é o serviço? Qual é a quilometragem do carro? Foi feito checklist? Não. Então vai lá, vamos fazer um checklist, vamos tentar melhorar a saúde dessa ordem de serviço. Isso o teu orçamentista tem que ter como procedimento. Ó, eu fechei aqui, eu estou com uma ordem de serviço que eu já vi que o preço de custo dela, frente aí ao tipo de serviço, não dá para eu cobrar mais nessa peça, porque vai ficar fora de mercado, não dá para eu cobrar mais na mão de obra também, né, porque não tem a dificuldade ali, o tempo de execução não são tão grandes, então eu tenho que falar com o meu chefe.
né? Eu tenho que falar com o dono da empresa, ou com o meu encarregado, o supervisor, o chefe da oficina ali, para eu poder ter autorização de fechar ela assim, ou, de repente, eu ter alguma ideia ali com a equipe de melhorar. Né? Automaticamente, né, se o seu orçamentista ele já está orientado, né, ele vai primeiro olhar o KM do carro e ver, né, fazer uma busca ali no sistema, pelo histórico, ver se, quando foi feita a última revisão, o que foi feito de manutenção corretiva, e aí ele vai lá conversar com o mecânico que fez o diagnóstico. Então aí você vai afinando o trabalho da equipe, né, para ela não fechar ordem de serviço no vermelho. Se por acaso pegou ali uma ordem de serviço saudável, né, tecnicamente, às vezes você está numa muvuca lascada dentro da oficina, com a oficina lotada, e aquela oficina está certinha, está super saudável, show de bola. Né? Quando você digitou a placa ali, ele já trouxe o histórico do carro, pô, já fez revisão agora, tem 3, 4 meses, tudo em dia. O legal é que vem ali marcado pelo técnico, né? O carro tem etiqueta de óleo, tá em dia, não tem nada assim gritante. Opa, aí eu não preciso da autorização do meu encarregado para fechar essa ordem de serviço, porque ela já está saudável, né? Então, pau na máquina, né? Então a equipe vai se autogerenciando e você, como gestor, vai olhando ali para a tela do teu sistema, no caso, se não for o Motor, um outro sistema que te dê essa visão, né? Para onde que está indo ali a bússola, né? Eu estou tendo qual foi a minha lucratividade hoje, né? A minha lucratividade hoje foi de 25%. Opa, show de bola, né? E qual a lucratividade do mês? A lucratividade do mês está em 6%. Opa, vamos analisar o que está muito alto aqui. O que está muito alto é o custo de peça. Então ele está tirando a lucratividade no final, né, do faturamento. Então vamos trazer esse custo de por que está muito alto. Será que é porque peguei muito só motor e câmbio, né? Só suspensão, né, que tem custo elevado? Então vamos ver, né? De repente foi ali uma característica dessa época do mês, né? Ou então, o que está acontecendo, né? De repente eu estou precisando fazer uma ação de marketing, né? Investir ali na marca, né, da empresa, na rede social, para trazer mais clientes, né? Os meus clientes são muito antigos, o sistema mostra isso, né? Se o cliente é muito antigo, quantas vezes ele veio, né? O seu cliente é novo, se é a primeira vez. Então, é uma série de ações que você analisa para poder ir ali na veia. Às vezes não é uma única razão que está fazendo que você desvie da rota. Às vezes é um conjunto, né, de problemas. Né? Você está tendo problema ali com um movimento abaixo do normal, o custo de peça está elevado, né? Você está tendo ali um problema às vezes uma pessoa ou duas que está de férias, então às vezes junta 3 coisas, derruba a lucratividade. Né? Então o dono tem muita coisa para ele analisar. Ele precisa estar, né, aquela situação, né? A oficina, ela não tem um raciocínio que é feito por uma pessoa, o nome dele é André Menezes. Alguém já ouviu falar dele, não? Sim, já ouvi falar, já então, fui em palestra dele também. Então, ele fala uma coisa muito bacana, né? Que tem tudo a ver com o nosso negócio, né? Ele fala daquele dono de empresa que faz com que a empresa cresça ao redor dele, né? E aí, quando cresce ao redor, significa que você é o centro, né? Que tudo ao redor depende de você. E aí você não tem tempo, você é o responsável ali por tudo, a tua equipe acaba te sufocando, né? E você não vira o empresidiário, né? Que é aquele cara que ele pensa que é empresário, mas ele é preso, né? Pela própria empresa. E a empresa não sai do lugar, porque ela só cresce para os lados. Você tem que crescer, né? A empresa tem que crescer para cima, né? E você tem que estar do alto observando tudo. Por isso que eu falei da questão aí de você observar os números do negócio, porque às vezes são várias coisas que fazem com que você tenha um resultado positivo ou negativo, nunca é uma coisa só, é sempre um conjunto delas, e se você não estiver no alto, você não consegue ver,
né? Porque tenta ler um mapa aqui na cara, você não consegue. Você tem que afastar para você poder ver o todo, né? Então a empresa tem que crescer, a oficina tem que crescer para cima, né? Em estratificação, né? E para baixo em estrutura. Aí você tem realmente uma empresa que não vai depender tanto de você. Os indicadores, o conceito, o Motor tem vários indicadores, a gente está trabalhando mais alguns agora para a próxima versão, né? Te dar subsídio para você obter sempre exatidão para a tomada das melhores decisões como gestor, né? E o duro é assim, fazer isso, né? Debaixo do capô, né? É muito complicado. Uma coisa que eu não sei se eu cheguei a falar para vocês nas lives, eu não me recordo agora, mas é um conceito bacana também. A oficina, não importa o tamanho dela, pessoal. Não importa o tamanho dela, pode ser gigante ou ela pode ser pequenininha. Eu já falei da questão da estratificação, estratégia, tática e operacional. Então, é exatamente isso daí. E o detalhe é o seguinte, o dono tem que estar na estratégia, sempre, né? Por quê? Porque ele veste a camisa do dono. Só que numa estrutura pequena, o dono, ele veste a camisa também do chefe de oficina, né? Pô, a minha oficina é pequena, eu não tenho encarregado, não tenho chefe de oficina, sou eu mesmo. Lógico, na hora que você vai atender o cliente, né, você vai botar a camisa do chefe de oficina. Só que você não tira do dono. Vai por cima, não é? E aí você atende o cliente, recepciona, abre a ficha, o cliente vira as costas, você tira a camisa do chefe de oficina e bota a camisa do mecânico. Mas você não tira do dono. A do dono sempre está lá, né? Para você crescer, né, você vai ter que depender de pessoas. Não adianta uma pessoa falar assim, mas eu não quero, não tem mecânico, não tem ninguém para trabalhar no escritório, está difícil de conseguir, por isso que é só eu, o ajudante e a minha filha ou a minha esposa. Está com uma estrutura pequena e está com a mentalidade pequena também. Se você quer crescer em faturamento, né, uma empresa que vai atender ali hoje, vamos dizer assim, um mecânico, que é o próprio dono, um ajudante e uma pessoa ali no administrativo, vai faturar ali seus 30 mil, mais ou menos, 25, 30 mil, né? Atender ali 2 carros em média por dia, talvez, dependendo do serviço que executa. Essa pessoa, ela vai ter um padrão de vida. Se ela quer melhorar o padrão de vida dela, se ela quer perpetuar o negócio dela, ela tem que crescer. Não tem como um mecânico e um ajudante fazer mais do que 2 carros por dia. Se ele quer fazer 4, 6, 8 carros por dia, ele precisa de uma estrutura maior, vai precisar de pessoas. E aí ele vai precisar, de verdade, trabalhar na estratégia. Ele vai ter que sair. Mas eu gosto do operacional, eu quero... Então, beleza, não tem problema. Ou você contrata um dono, né, ou você delega essa função para alguém de confiança. No caso, um sócio, ou uma filha, um filho, uma esposa, né, um irmão, e por aí vai. Né? Porque se não entender o jogo, né, se não entender a mecânica, né, por isso que o nome do curso é Mecânica do Negócio, não vai prosperar, não vai crescer. Vai ficar só ali mesmo, naquele faturamento, aí da mão para a boca, e aí é complicado, né? Quando vem uma tempestade, às vezes balança demais, né? E acaba tendo uma situação difícil de superar. Então, a gente está indo devagarzinho, né? Porque o que eu quero passar para vocês no final, né? Não hoje, né? Mas mais lá para frente. Existem, não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês também, existem coisas dentro do nosso planejamento que ainda não estão no Motor, porque não deu tempo. Né? A gente vai tendo ideias, né? E vai botando no laboratório para depois pôr no sistema. O desenvolvimento, ele é uma coisa assim que não é
muito simples, né? Envolve horas de projeto, trabalho, testes, né? Mas o que eu quero depois, no final, entregar para vocês como um diferencial, até pelo esforço de vocês estarem aqui, mas também não adianta eu entregar essa ferramenta e não explicar, né, o passo a passo que a gente está construindo agora, começando com esse conceito que a gente viu na terça-feira, um pouquinho mais agora, a fundo, né? Eu estou, assim, amadurecendo a visão de vocês, porque existe uma ferramenta que quando você olha nela assim, você acaba falando, puxa, muito complicado isso daí, né? Mas ela te dá um apoio no dia a dia assim tão grande que ela contamina, no bom sentido, né, até a tua equipe. E é um conjunto, né, de 3 visões, uma apontando que a gente chama de pré-faturamento, que é quando o cliente aprova. Eu crio um potencial, né, eu crio uma onda de faturamento. E a outra ponta fica no caixa. No caixa mesmo, não é nem no faturado, é naquilo que pinga no caixa mesmo. E todos eles olham para as mesmas variáveis, né? Todos eles olham para as mesmas proporções de faturamento, de preço, né, de faturamento, custo de fornecedor e custo operacional, sempre trabalhando com essas duas coisas. Só que o que está no início do processo, que é a hora que o cliente fala assim, ó, pode fazer, né? A gente chama de pré-faturamento. E ele gera o potencial de faturamento. E o outro, ele gera a saída, né? É como se fosse ali, você ter uma visão assim, cara, eu estou faturando pouco, faz dias aqui que eu não atinjo o meu ticket médio do dia. Mas espera lá, fica calmo, porque você está gerando um potencial grande aqui atrás, né? Lá no pré-faturamento. É porque não chegou ainda no caixa, né? Ou, o contrário, eu estou com faturamento gordão aqui, ó. Vai me gerar um resultado, tende a gerar um resultado alto aqui no final do mês. Mas será que isso é verdade? A gente está no dia, sei lá, no dia 15. Como que está lá atrás? Ixi, lá atrás emagreceu. E às vezes eu estou com a oficina cheia. Só que faz 3 dias que eu não aprovo nenhum serviço. Então o indicador ele fica o tempo todo assim, ó, mostrando para você como que está a situação a saúde, né, do teu faturamento. Então o ideal é que os dois estejam entrando na proporção certa e esteja saindo ali, né, o cliente pagando, caindo no caixa na proporção certa. Porque esse pode subir mais do que deveria. Show de bola, né? Situação ideal, está entrando o que eu quero e está saindo bastante, né? Tá pingando bastante na conta. Mas pode acontecer o contrário, né? Pode acontecer do caixa ficar magro, só que está entrando bastante serviço. Então o dono ele vai regulando, sabendo se ele pode, se ele precisa acelerar ou se ele pode ir de boa, né? É bem interessante, ele dá muita visão, né? Então esse indicador não tem ainda no Motor. Aí eu vou explicar para vocês e aí no final eu disponibilizo, né? E ele mostra até um percentual que serve de base para a equipe. Então o camarada, sem mostrar número, sem mostrar faturamento, sem mostrar nada, né? Só percentuais e um gráfico, que na verdade ele pode ser dividido em quantas partes você quiser, mas a tua equipe, ela olha ali, ela fala, poxa, tá legal isso daí, né? Esse mês a empresa tá saudável, então eu vou ter um bônus, entendeu? No ambiente de produção, no ambiente de ali do pega para capar, se você achar que isso é relevante para a tua equipe, vale a pena implantar, porque você não está divulgando números, você está divulgando um sinal. Aí a equipe olha para aquele sinal e ela sabe, olha, tudo indica que que a empresa vai atingir as metas dela e você pode atrelar essas metas, porque não tem sentido você mostrar para a equipe também, a equipe olhar e falar, tá legal, tá indo bem, né? O mínimo que ela vai pensar, meu emprego está garantido, né? Mas o ilegal é
você atrelar isso a um bônus, né, que pode ser global ou individual, porque isso motiva, porque é a equipe que carrega a empresa, não é o dono, é a equipe. Se ela tiver uma motivação, e o ser humano ele é movido por duas coisas, né, por incentivo, né, opa, obrigado, valeu, bom trabalho, show de bola, parabéns, só que também tem a questão financeira, ele precisa levar para casa um algo a mais para a família, ele quer guardar um dinheirinho, ele quer fazer um agrado para um filho, para a esposa, para a namorada, sei lá, né? Mas só o reconhecimento, só uma coisa não funciona, e só a outra também não, né? Porque senão fica tudo por dinheiro ali, né, no caso, né? Aí vai para um caminho que não é também muito saudável. São as duas coisas. O dono do negócio motivando a equipe, parabenizando, incentivando, e uma bonificação que faça sentido, né, para a equipe. Eu costumo falar para o pessoal lá, a gente tem 3 tipos de bonificação. O normal, que é aquilo que essa informação não tem necessidade, eu não passo para eles, né? Estou passando aqui para vocês, né? Então também não tem necessidade de vocês passarem para a equipe, porque realmente não tem necessidade. Mas a gente passa para eles o seguinte, olha, quando esse indicador atingir esse patamar, significa que a empresa conseguiu pagar as contas dela, ok? Então você vai receber X. O pagar as contas dela significa que os donos já garantiram o Prolabore e a empresa já garantiu no mínimo 10% de lucratividade. Então eu posso dividir com eles um percentual que não vai me tirar os 10% da lucratividade que eu protegi. Beleza? Mas para eles eu falo, ó, a empresa conseguiu pagar as contas, então toque X para cada um. O segundo momento é eu atingir um patamar acima dos 10%. Aí a gente determina, é 15, é 18, né? Então o valor da bonificação aumenta. E se você atingir, né, se a equipe atingir um patamar de 25%, por exemplo, né, que é o meu caso realmente lá, resultado extraordinário, bonificação também extraordinária. Cada um vai pôr no bolso R$1.000. Né? Tenho 8 funcionários. São 8.000 que vai sair do caixa e ainda vai me deixar uma lucratividade ali próxima dos 25%. Entendeu? E você acha que os caras não vão trabalhar por R$1.000 a mais no salário? Né? E isso eles vão vendo visualmente. Ó, é difícil, não é fácil. A primeira etapa, tranquilo, né? A gente já até estabilizou isso daí. Não fecha menos de 10%. É muito raro. Só se tem a gente fala assim, é uma condição fora daquilo que a gente aprendeu lá na 5ª série, né? CNTP, né? Condição normal, temperatura e pressão. Tá tudo ok com o mercado, não aconteceu nenhuma tsunami aí, né? Não deu nenhum BO, tá tudo certinho. Nós estamos passando por uma fase boa. Ninguém pode reclamar de falta de serviço, pelo menos é o que eu tenho percebido aí no mercado, né? Não aconteceu nada de anormal, então show de bola, né? Vai estar ali sempre atingindo aqueles 10%, então tá tranquilinho. Então cada um ali já põe no bolso ali pelo menos o valor mínimo. E tem o valor médio, que é um grau de dificuldade um pouco maior, e tem o grau máximo, mas também a bonificação, né, é resultado extraordinário, a bonificação também ela é extraordinária. E se vier alguma, Deus o livre, né, mas se vier alguma tempestade aí que tire o mercado das condições normais, você tem uma reserva, você tem ali me fugiu aqui a palavra agora, essa hora já tá, o tic-tac tá cansado, né? Você tem uma reserva, né, de caixa suficiente para navegar mais um tempo ali até passar a tempestade. Você tem uma base, né? Você tem um lastro, né? Que fala do navio, né? Você tem um lastro suficiente ali para continuar até sair lá do outro lado na tempestade. Então, pessoal, no final aí, mais algumas semanas, a gente vai
passando essas informações, e aí a gente começa depois a entrar nesse indicador, e aí eu vou explicando os pormenores de cada um deles, aí fica a critério de cada um implantar, né? E se for o caso, se quiser dividir com a equipe, ótimo, senão também você consegue ter uma informação de qualidade na mão. Beleza? A gente começou que horas mesmo? Começamos 7h30, né? 7h30, que horas são? 8h40. Marcos, só para aproveitar, você falou que na condição normal, qual o percentual que vocês definiram para esse bônus aí, essa condição? Condição normal, chegou nos 10%. Como que você quantifica as pessoas lá? A gente não, aí o bônus, quando é bônus global, né, que todo mundo recebe igual. Aí é um valor em dinheiro. Todo não é um mundo recebe. percentual com faturamento, não, é valor em dinheiro. É um valor em dinheiro. Eles sabem exatamente, porque a gente sabe exatamente quanto que faturou, né? Eles não têm essa informação, mas a gente sabe o valor fixo que eles vão ter que ganhar, né? O detalhe é o seguinte, eles têm a informação do percentual de peça também, porque estão intimamente ligados, né? Então não adianta mostrar que atingiu o percentual de faturamento com custo de peça fora do lugar, entendeu? Entendeu não? Eles também são responsáveis por segurar o custo de peça dentro do aceitável, né? Porque senão, já tô com a casca grossa já, né? Os caras vão tocar o pau no serviço, vão fazer sem qualidade, vão quebrar peça, vão fazer diagnóstico correndo, depois você vai ter que entrar com peça para resolver o problema, porque o diagnóstico ficou errado. O diagnóstico ficou errado, meu amigo, dançou, né? Tudo dali para frente vai tá errado. Então, eles têm que estar ligados nisso aí também. Opa, não posso deixar a peça fugir, porque senão, das duas uma, né? Ou aquele mês está cheio de problema relacionado a serviços com custo de peça alto, mas eles têm que se virar também e encontrar serviços com valor de mão de obra maior, né? Para poder compensar. Aí isso entra mesmo no checklist, né? E aí eles mantêm ali a rédea, né? Eles mesmos mantêm a rédea, porque senão ali desgringola tudo. Vai fazer para atingir a meta de faturamento, corre e aí cai a qualidade. Caiu a qualidade, geralmente sobe o preço de peça, né? Beleza? Então tá intimamente ligado ali. Deixa eu ver aqui, acho que alguém levantou a mão aqui. Opa. Aonde que eu vejo aqui, pessoal? Não acostumei ainda com esse carinha aqui. Eu sei que tem alguém que levantou a mão. Mas eu não vi, não deu. Levantou, mas ele abaixou. Não sei se não quer perguntar mais, Alex. Foi quem que foi? Já conseguiu responder aí a pergunta que ia fazer? Não, foi eu testando. Também é minha maior complicação na oficina. Passar orçamentos, passa e depois tem que repassar custo, repassar. Às vezes não dá nem mais para cobrar mais o cliente em alguma coisa nisso daí, né? Isso eu também estou sofrendo um pouco com isso daí na oficina. Então, e aí você não foi porque você implantou uma meta e os caras estão correndo para atingir esse objetivo e acabam passando por cima, né, ali do diagnóstico certinho, né? Porque isso já está acontecendo já de natural, né? Sim, não é por meta, não. Lá na oficina eles têm o salário deles mais a comissão, né? Uhum. Mas aí eles fazem, me passam o checklist para mim poder fazer o orçamento, passo o orçamento para o cliente, depois que eles montou, tem mais essa pecinha aqui, tem mais aquela pecinha ali, quebrou tal coisa, entendeu? Uhum. E aí disso daí que a gente fica sofrendo com isso, né? Aí vai onerando só o custo de peça, né? E aí vai tirando você não pode mais aumentar, né? Que você chega uma hora que o cara fala, poxa, mas peraí, né? Toda hora vai ficar ligando, né? Para revisar o orçamento. Revisar o orçamento não é fácil. Aí tem, né, no caso, duas saídas naturais, né? A primeira é realmente ver se o problema está na equipe, né? Geralmente está, né, infelizmente. Aquela questão de fazer o orçamento querendo acertar o defeito, né? Não, vamos trocar essa peça aqui e vamos torcer para dar certo, né?
A outra situação é o cara, ele não vai a fundo, né, no defeito, ele vai, da outra vez foi isso, né, eu lembro que eu troquei, deu certo, e aí ele vai e arrisca, né, não, vai ser isso daí, e aí depois aí sabe que, às vezes, o mesmo defeito aí tem N causas, né, ou seja, ele não vai a fundo no diagnóstico, é um problema de capacitação técnica, né, da própria pessoa, né. E aí, Alex, não vai ter muita saída. Se você, se for um problema técnico da pessoa, que você consiga resolver com cursos, né, encaminhando essa pessoa para curso, define com ele, você vai investir nele. Se é um problema técnico que dá para resolver, o problema técnico, com conhecimento, beleza, show de bola. Agora, existe um problema que você não consegue resolver querendo ensinar ele tecnicamente ou fazer com que ele adquira conhecimento técnico. Se o problema for caráter, né? Às vezes o cara, ele não quer porque ele tem ali um problema ali que ele estagnou, não quer mais saber de nada, ou ele é mesmo, quando fala caráter, ele está envolvendo ali a questão de má vontade, né? E aí precisa ter um olhar todo especial para essa questão, porque às vezes não vai ter outra saída a não ser formar a equipe. Eu falo isso porque do tempo que eu comecei lá em 2008 até agora, hoje a gente está com uma equipe bem redondinha, bem comprometida mesmo, mas olha, foi muito suor e lágrimas, não é brincadeira não, cara. Passei por cada uma lá, assim. Hoje, por isso que a gente orienta o pessoal, né, ó, contrata primeiro por caráter, depois pela parte técnica, porque a parte técnica você consegue melhorar, o caráter da pessoa não, é de berço, entendeu? E isso seria na questão do time, né? Você mexer para conseguir diminuir essa situação, né? A outra tem a ver com o que a gente falou, ou seja, será que você não tem que, ao invés de ficar pagando comissão, porque o cara, comissão, quanto mais vende, mais ele ganha, né? Então, quanto mais mão de obra ele vende, ele ganha, não sei se quanto mais peça ele ganha, né? Mas aí induz a corrida, a correr. Então, talvez acrescentar aí uma variável que, olha, pessoal, a gente vai monitorar o custo de peça, e ela não pode passar desse patamar. Se passar desse patamar, o custo de peça, você não tem o bônus, ou a comissão. Porque aí você obriga a pessoa a fazer o diagnóstico certinho, porque senão vai onerar o custo de peça. Você vai comprar, vai continuar comprando a peça, para não perder o serviço, para não ser injusto com o teu cliente, né? Era o injetor, agora é as velas, agora é a bobina, né? Você quer ser justo com o teu cliente, só que vai doer neles também, porque eles estão produzindo isso. Eles estão fazendo... Por que você condenou o bico sem testar também a bobina, né? Será que era o bico, né? Será que não era a bobina? Se for os dois, tem que provar, né? Tem teste para isso, né? Tem teste que você consegue fazer o diagnóstico preciso, né? E aí a pessoa vai, opa, se eu vou onerar o preço de peça, vai respingar em mim também, né? Entendeu? Beleza, Alex? Entendi. Inclusive, junto com o curso seu, né, eu estou fazendo um curso de gestão de pessoas no Sebrae. Certo. Justamente para eu poder conseguir formar essa equipe, chamar as pessoas mais certas, que eu cansei de contratar essa variação de entrada e saída de gente lá na oficina, né, que isso só gera custo também, tem que pagar a revisão, pagar isso, pagar aquilo. Nunca é um negócio legal ter que ficar mandando alguém embora. Nossa, isso dá muita dor de cabeça. Aí, junto com vocês, eu estou fazendo parceria com o Sebrae também. Maravilha. Show de bola. O Fernando levantou a mão, Fernando? Pois não. É só para aproveitar a experiência, ele falou em comissão, Alex, como eu estou dimensionando todas essas questões de custos variáveis, a minha dúvida é a seguinte,
no meu caso, como é início de empresa, eu vou demorar um tempo para pelo menos atingir o custo operacional e depois o custo, né, total, vai demorar um tempo. Como que você determina? Você, desde já, você já começou a pagar essa comissão, sem indicador, algum critério, como o Marcos comentou aí, que desabilita o pagamento? Como é que vocês definem isso? É mais buscando experiência para aplicar na minha realidade, que daqui a pouco eu vou ter que usar. E eu creio que ainda vai demorar, a partir do momento que se abre a oficina, vou dar, sei lá, 2, 3 meses para conseguir ter uma clientela e conseguir pagar pelo menos os custos. E como é que faz em relação a essa comissão? Porque depois que você implanta um benefício, vamos dizer assim, para mudar a regra do jogo já em andamento, é terrível. Você está perguntando para mim ou para o Alex? Eu não entendi, Fernando. Estou perguntando para vocês dois em relação à comissão, a opinião sua, Marcos, o que o Alex está em relação a essa questão, principalmente por mim que estaria abrindo a empresa. Eu não quero criar algum tipo de regra, depois no meio do caminho eu tenho que mudar. Olha, eu já tentei de tudo que você pode imaginar de jeito de comissão. Já tentei de tudo, cara. O único jeito que funcionou, e já está funcionando assim por, eu acho que pelo menos uns 5 anos, viu, meu? Daí para mais. Eu não sou favorável à comissão por peça nem por serviço. Eu acho que isso põe um contra o outro dentro da oficina. Né? Você imagina a situação, você tem um carro lá no fundo da oficina, você precisa manobrar esse carro para testar. Aí você tem 2 carros na frente. O cara tem 2 mecânicos, sei lá, trabalhando por comissão. Aquele que está lá engajado lá para atingir o X de comissão que ele tem, eu preciso tirar aqui pelo menos uns R$ 1.500 de comissão nesse mês, porque eu tenho minhas contas para pagar. Ele vai receber uma solicitação para ajudar a manobrar carro, e ele tem que soltar aquele carro hoje para entrar a comissão dele, está acabando o mês. Ele vai ter pouco incentivo para colaborar com aquele camarada para tirar o carro lá do fundo da oficina. Eu vou contar uma coisa assim que aconteceu há muito tempo lá na De Castro, de ter por isso que essa questão aí do caráter é importante, né? Teve um funcionário lá que chegou o carro era um estilo, eu lembro até hoje, né? O camarada chegou lá com um determinado defeito, não lembro exatamente qual que era, mas era um defeito elétrico, né? Provavelmente era uma coisa simples. Quando é uma coisa simples, o que o camarada vai imaginar? A oficina vai cobrar um valor baixo do carro, né? Só eu que estou vendo aqui o que vai acontecer. Então ele foi lá e cortou o chicote, num lugar que só ele sabia, né? Para poder valorizar o serviço. E isso aí a gente acabou descobrindo lá, um negócio muito chato, né? Por quê? Porque a comissão está ali instigando o cara, né? Então eu não sou muito favorável a essa questão da comissão, principalmente individual, né? Então o que a gente faz? A gente implantou a meta global, que é em função do faturamento versus o custo de peça, os dois atrelados, né, os dois caminhando junto ali, né? Eu não vai receber se eu faturei o objetivo, mas o custo de peça encostou lá. Então, o cara sabe disso, então ele controla essa questão também para você, ele é aliado nisso daí. A outra bonificação é individual, né? Ou seja, essa daqui, que atingiu o faturamento, todo mundo recebe, né? Até o escritório recebe. Porque o escritório está no administrativo ali, mas é ele que chama o cliente para vir buscar o carro, né, para poder liberar espaço para outro entrar, né, ele que tem interesse ali de negociar com desconto, forma de pagamento, taxa de juros com o banco, de antecipação, ou taxa de cartão de crédito, por aí vai, né? Então ele faz parte da operação, né? Agora a meta individual, essa é da pessoa, né? Ele tem um incentivo para produzir o que ele precisa para se pagar. Então a gente tem um cálculo que é feito em cima do valor pelo qual ele foi contratado. Então, se ele foi contratado lá, sei lá, por R$2.000 na carteira, quanto que esse camarada tem que gerar de mão de obra, não de faturamento, né? De mão de obra para merecer estar na equipe? Ele tem que gerar X de mão de obra. Tem uma planilha que calcula isso. Não sei se vocês
já viram lá no curso, mas lá no curso dá para baixar ela. Aí essa planilha você insere lá o valor que você registrou a pessoa, ela calcula todos os custos trabalhistas. E aí ela vai falar, esse camarada, ele custa para você, vamos supor, que eu não me recordo agora, R$1.000, vai dar R$1.600 de salário mais os direitos trabalhistas, férias, 13ª, um monte de coisa lá, né? Ele calcula automático. Aí ele atribui um custo indireto. O que é o custo indireto? O cara consome água lá, né? Ele vai no banheiro, bebe água, né? Lava as mãos, né? Ele consome energia elétrica, né? Ele consome ferramenta, né? Quebra, gasta, né? Uniforme. Só que são coisas que você não consegue calcular. Ele traz atestado, não traz, fica doente, traz atestado. Quando ele traz atestado, quem é que arca com essa despesa do atestado? Qual que é a despesa? Você vai pagar o dia dele, né? Então, é uma despesa. Quem é que arca com isso? É a empresa, né? Então, é uma despesa, realmente, né? Então, a gente atribui, chama de custo indireto, e atribui um percentual. Quem atribui esse percentual? No Sebrae foi falado isso daí, mas você atribui o percentual que você quiser, né? Mas geralmente gira em torno de 30% de custo indireto, né? Principalmente se o cara fuma. Ele vai lá fora fumar 5 minutos, custa, né? O que mais tem de custo indireto? O tempo da peça chegar, né? Ociosidade, então está incluído a ociosidade. No nosso setor, a ociosidade não é baixa, não. Tá? Então, ele soma isso também. Aí vai dar um valor lá, X. E aí você coloca, isso é custo para você. Então, você quer que a pessoa seja um investimento ao invés de um custo. Vocês baixarem a planilha, vocês vão entender. Se ele é um investimento, o investimento gera lucro. Então, eu tenho que colocar um percentualzinho lá de lucro em cima daquilo que eu gasto, daquilo que ele leva para casa dele, né? Para manter a família dele. Ele tem que me gerar lucro. Por quê? Porque é da natureza do negócio, né? Se você tem risco, você tem que ter lucro. Isso é óbvio, né? Então, o teu negócio tem risco. Está tudo, né, nas suas costas ali. Responsabilidade civil, responsabilidade criminal, né, imposto, né? Tá tudo ali no teu cangote. Então, se não der certo, ele vai pegar ali a carteirinha dele, vai dar baixa, vai querer o direito trabalhista dele e vai para casa sem nenhum prejuízo, né? Vamos dizer assim, só de procurar outro emprego. Mas se não der certo, para a empresa é terrível, né? Porque ela quebra com aquele monte de responsabilidade nas costas. Então, se tem risco, tem que ter lucro. Aí você estabelece lá, eu quero ter 10%, 20%, 25% de lucro sobre o valor que eu gasto com essa pessoa. Então, o que ele tem que fazer para merecer estar no time? Produzir em mão de obra aquilo que ele vai levar para casa e deixar a mesma quantidade na empresa, para a balança ficar equilibrada, só que com uma diferença. Para a empresa, ela tem que ter um plus a mais, que é o lucro. E aí vai dar um X. Aí a gente atribui esse X, fala, amigão, quando entra um funcionário aqui na empresa, a gente atribui uma meta de faturamento em função das atividades. Você tem que gerar R$9.000 de mão de obra. Se você gerar esses R$9.000 de mão de obra, ele já está protegendo todos os custos que ele gera, né, que ele leva para casa, os custos indiretos, mais o lucro que ele tem que dar, e aí você dá um valor, um bônus para ele individual, né? Porque senão acontece aquela situação, meta global, mas você tem uma equipe que tem 5 mecânicos, só 2 trabalharam, os outros 3 ficaram ali no cangote, né, vamos dizer assim, só 2 carregou o piano, e todo mundo vai ganhar igual, né, R$500, um exemplo, cada um, esses outros 2 aqui vão se sentir meio, não foi justo, né? Todo mundo levou igual, então no próximo mês eles vão trabalhar igual os outros 3, né? E aí cai. Agora, se esses camaradas aqui receberam também um bônus individual cada um, porque eles carregaram o piano, esses aqui ficaram só subiando, esses aqui atingiram a meta deles, individual, então eles ganham um valor a mais, significativo também. Aí esses vão ficar olhando, vão querer se equipar. Se ele ganhou, eu quero ganhar também. E a gente nem fala, viu? A gente nem fala para os outros 5, quanto que esses caras aqui ganharam. Eles falam entre eles. Entendeu? Rádio peão corre solta, né? Funciona assim.
Então, uma alimentando a outra. A global, eles vão colaborar entre si, falar, não, vamos manobrar lá rapidinho, porque a gente já está quase ali atingindo a global. Então, ajuda eles a cooperarem. E tem a individual, que vai promover aqueles caras que se desdobraram mais, né? O ideal é que todo mundo atinja, né, as suas individuais também, né? Porque aí significa que todo mundo se pagou literalmente. O que é se pagar? Levar tudo aquilo que a empresa paga para ele, né? Salário, férias, 13º, fundo de garantia, até a rescisão está incluído, né? Porque uma hora, se ele sair, você vai ter que pagar essa rescisão. Ela tem que estar provisionada, né? Então, quem tem que provisionar isso? Não é a empresa, é ele, entendeu? É ele que tem que provisionar. Porque é ele que vai levar, né? Então, se ele vai levar, ele tem que deixar o mesmo tanto no caixa. Porque ele não pode tirar e levar para ele. Ele tem que deixar o mesmo tanto e ainda dar lucro. Então, essa é a continha, né? Tudo isso protegido aí por protegido e incentivado pelas bonificações. Entendeu? Beleza, pessoal? Ok, obrigado. Gente, a gente deu uma extrapolada aí, né? Mas eu acho que por hoje, acho que valeu a pena aí. Espero que tenha valido, né? É vocês que avaliam aí, né? Espero que tenha ajudado um pouquinho, né? Que a gente tenha contribuído, né? Bastante, viu, Marcos? Agradeço aí. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, que de repente pode me ajudar agora, nesses próximos dias, até a semana, tá? Uhum. Eu fiz várias, mas só vou fazer uma. Você comentou no checklist que você coloca os 6 itens importantes para ver no carro, quando um carro chega. Quais seriam esses 6 itens importantes? Não. Aí mistura os assuntos, né? Os 6 itens que eu me referi são aqueles 6 fundamentos que não pode faltar quando você envia o orçamento para o cliente. Tem lá no curso, os 6 itens, né? São 6 fundamentos, que vai desde, por exemplo, o diagnóstico, né? A explicação do diagnóstico, as provas do defeito, né? Imagem, filme, até forma de pagamento, prazo de entrega, né? Previsão de entrega. Então, são 6 fundamentos que ali você cerca e o cliente fica assim, poxa, não tem nada para perguntar, né? Aí ele acaba respondendo, pode fazer, né? 90% das vezes ele vai falar, aprovado, pode fazer, porque se ele quiser saber esse desconto, você já mencionou ali, é X% de desconto à vista, né? Se ele quiser parcelado, tá lá. Se ele quiser saber quanto tempo leva, tá lá. Quanto que vai gastar de peça, tá lá. Mão de obra, tá lá. Os defeitos explicados, ó, o reservatório tá trincado aqui, ó, tá vendo, ó, vazando água por aqui, ó, o radiador tá vazando na caixa aqui, ó, a direção tá fazendo barulho, ó, escuta aí, ó, o vídeo, né? Então, você está explicando, você está sendo transparente, né? O cara fica ali satisfeito, né? Com relação ao checklist, lá no Allmotor você tem 3 níveis, né? Quando o camarada chega, você faz o checklist de entrada, durante a execução, né? E depois, na hora que o carro fica pronto, que é a entrega técnica. Então, nesses 3 momentos aqui, você faz inspeção. E são 3 pontos também de possível oferta de serviço. Quando você faz o checklist de entrada, é o melhor ponto que tem, o melhor lugar que tem para você fazer a venda, porque o cara está ali ainda, né? Então, mas são itens que tem que ser rápido. Nível de óleo, palheta, fluido de freio, se você trabalha com pneu ali, né? Pneu, pastilha, às vezes dá para ver, né? Levantando o capô ali, se você já vê se tem alguma mangueira ressecada. Então, são coisas assim rápidas de ver, né? Um vazamento na junta da tampa, por cima ali, né? Durante a execução, por isso que é importante ter na ficha de entrada que o cliente recebe um destaque para que ele seja orientado que durante a execução, dependendo do serviço, pode ser que haja necessidade de revisão do orçamento. Então, por exemplo, se ele pedir uma estimativa do cabeçote, né, você tem que deixar uma brecha, porque se ele autorizar abrir o cabeçote, pode ser que aquela ideia de orçamento, né, que você passou para ele, altere.
se você vê que tem folga ali, por exemplo, nos pistões. Só vai saber se você tirar o cabeçote, né? Às vezes não dá para saber ali, o carro não está queimando óleo ainda, mas você vê ali que tem uma folga no pistão, então o carro está com 90 mil quilômetros, então tecnicamente você já vai ter ali uma mudança radical ali no valor do orçamento. E às vezes um conjunto que está dentro de outro, né? Vamos supor lá, você vai mexer ali num rolamento de roda, mas de repente vai ter que trocar o cubo também, né? Esse tipo de coisa, né? Então, deixar isso claro ali, que pode ser que tenha uma chance de você como se diz assim, preservar ali, né? Proteger o orçamento, né? E no final, na hora que vai liberar o carro, você faz um outro checklist, ali já é um checklist de saída, para garantir que tudo foi resolvidinho ali. Se aparecer alguma coisa, ainda tem chance de pegar dentro de casa, né? Tá bom? Beleza. Vou pesquisar mais, porque esse checklist de execução e entrada e saída de entrega, né? Eu não vi ainda, talvez por não ter conhecido direito, mas eu vou até falar com o pessoal do suporte me orientar, para Sim. mostrar lá onde está. O checklist, ele fica dentro da OS. Dentro da OS tem uma aba escrito checklist. E você consegue mexer no checklist, né, você consegue editar ele lá nas configurações. Não gostei desse checklist aqui, eu quero fazer o meu checklist. Aí você muda tudo lá do jeitinho que você quiser. Vou curiar, pode deixar. Muito obrigada, viu? Nada. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigado, Max, pelas dicas aí, né? Uhum. Uma coisa que você falou da tabela, eu até usei ela e tive uma ideia, quero ver sua opinião sobre ela. Uhum. Eu usei a tabela e pensei em transformar todos eles em PJ, Certo. oferecendo o valor, em vez de eu pagar para o governo, pagar para repassar tudo isso para eles e oferecer como PJ. O que você acha disso? Eu fiz o cálculo do salário deles, o que eles têm que pagar e o que vai ser descontado deles. Uhum. Entendeu? E pensei em passar todos eles para PJ em vez de funcionário meu. Né? Esse, Alex, é um assunto bem delicado, né? Porque que acontece? Não só no nosso ramo, né, tem outras empresas que estão optando por isso, né? A pessoa vira lá um MEI, né, e ela passa a ser uma prestadora de serviço para você, né? Ela vai emitir nota fiscal e ela paga lá um valor, acho que é em torno de R$80 por mês, né, para manter ali a MEI, é um valor baixo, e ela emite uma nota e você não tem os encargos ali, né? Com isso, você pode realmente aumentar um pouco o salário dela acima do mercado para valer a pena para ela, né? Em vez de você dar porque o governo ele acaba entrando aí nas duas pontas, né? Ele morde o funcionário, morde a empresa também, né? E aí o funcionário acaba achando que está ganhando pouco e a empresa acaba, infelizmente, poxa, acaba pagando, é muito caro, né, o funcionário. Fazendo isso, é uma saída onde, tecnicamente, o funcionário coloca mais um pouco de dinheiro no bolso por mês, né? Só que você assume um risco, né, real, né, esse risco. Então, é uma decisão bem particular, né, de cada empresa, e isso depende muito do time que você tem na mão, né? Assim, tecnicamente, eles podem abrir processo, e vai te dar dor de cabeça, né? A gente não sabe qual que vai ser o resultado desse processo, porque depende de cada caso é um caso, né? Mas existe um risco, sim, trabalhista, né? De você depois, se tiver um processo, e um abre, depois o outro abre, e vai aquela situação e acaba comprometendo bastante aí a situação da empresa, né? É complicado, né? É uma decisão bem particular mesmo. Na hora de mandar embora, né? Oi? Porque no momento chega a ser bom, mas na hora que vai falar que tem que mandar embora, o cabra quer direitos, né? Então, é por isso que eu falei para você, depende muito da pessoa com quem você está se relacionando ali, né? Eu já vi casos que deu extremamente certo, tá de boa, né? A empresa, ela sabe o que ela está fazendo, né? Eu não acho errado isso, na minha opinião, né? Você está pagando mais pro cara, em vez de ele estar dando lá pro governo e tal, ele está conseguindo dar um
um respiro melhor, né, para a própria casa dele. Ele faz a poupança dele, ele paga lá o INSS dele para aposentadoria, enfim, ele é dono do nariz dele, né? Mas assim, se for o caso, né, de repente uma empresa pode fazer isso, mas também, ao mesmo tempo, guardar ali algo a mais ali por mês. Se tiver alguma coisa, ela consegue bancar, né, um acordo, um processo, sem se prejudicar, né, sem quebrar. E se não tiver, né, aí vai crescendo ali aquele montante, mas você tendo ali um recurso, vamos dizer assim, um salvaguarda, né? Entendeu? Mas assim, não tem como falar para você não tem risco, porque tem. Tá bom? Muito obrigada, viu, Marcos, pela disponibilidade, pelo aprendizado, que hoje foi muito massa, muito bom. Tá joia. Te agradeço, André. Valeu, Marcos. Com Deus, Obrigado. pessoal. Valeu. Tchau, Boa tchau. noite, Boa brigadão. noite. Tchau, tchau.